gente aqui agora para a gente falar. Um paraibano ontem, bom dia, deixa eu ver se é bom dia, boa tarde já, deixa eu dar boa tarde para quem está em casa. Um ministro paraibano ontem, pela segunda vez, um ministro assume o Ministério da Saúde, né, ou seja, paraibano, né? E como é que o Daniel, como é que toda essa movimentação sobre esse ministro que é paraibano chegou lá? Qual a expectativa sobre esse ministro lá, Daniel? Boa tarde. Boa tarde, Erli. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Povo na TV. A expectativa é justamente saber como é que o paraibano vai lidar com a questão política. Ele não era considerado, Erli, a primeira opção agora do presidente Bolsonaro, apesar de já ter sido especulado em outras oportunidades, inclusive desde a saída do ex-ministro Mandetta. Ele chegou a ser cogitado até porque trabalhou na equipe de transição do presidente Bolsonaro. Mas houve uma recusa de uma médica especialista na área, com um vasto currículo, e aí o paraibano acabou sendo mais cotado, conversou ontem com o presidente Bolsonaro e foi anunciado no início da noite. A gente vai acompanhar um pouco da trajetória do médico paraibano que vai assumir o Ministério da Saúde. Depois da passagem de Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich e Eduardo Pazuello, agora é a vez do médico paraibano Marcelo Queiroga ocupar a cadeira principal no Ministério da Saúde do governo Bolsonaro. O quarto ministro é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e assume o posto em um cenário em que o Brasil tem mais de 270 mil mortes causadas pela Covid-19. Cardiologista, o novo ministro já foi, inclusive, em outro momento, indicado por Bolsonaro para a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, algo que ficou de ser votado pelo Senado. O médico é de João Pessoa. Formado em medicina pela Universidade Federal da Paraíba, fez residência em cardiologia no Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro. Tem especialização em cardiologia, com área de atuação em hemodinâmica e cardiologia intervencionista. No currículo enviado ao Senado, há a informação da atuação do profissional como diretor do Departamento de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, Unimed João Pessoa, além de cardiologista do Hospital Metropolitano, que fica em Santa Rita. Na história republicana, esse é o segundo ministro que assume a pasta de saúde, né, na verdade, né? O Leonel Tavares, se eu não me engano, foi ministro também na época de Costa e Silva. Ele é daqui de Pitimbu, também era psiquiatra, na verdade. E como é que as autoridades políticas da Paraíba receberam isso, Daniel, essa indicação, um ministro aqui da Paraíba? Esse é o primeiro desafio do ministro, a questão política. Ele não era o preferido, como eu falei, por indicações políticas do presidente da Câmara, de ministros do Supremo Tribunal Federal, e a partir disso ele vai ter esse primeiro problema a ser enfrentado, lidar com a questão política e com não ter sido preferido nas indicações que o presidente Bolsonaro recebeu. Aqui na Paraíba a repercussão foi muito positiva. Nós vamos acompanhar aí, o governador João Azevedo se posicionou sobre essa nomeação, sobre esse anúncio nas redes sociais, dizendo boa sorte ao doutor Marcelo Queiroga, paraibano escolhido para assumir o Ministério da Saúde nesse momento difícil da pandemia. Conte com o apoio dos governadores para acelerar a vacinação, para que assim possamos vencer o vírus com base na ciência, pelo bem do Brasil e pela vida do nosso povo. O governador toca num ponto importante, que é a questão da vacinação, é justamente a grande meta do governo federal. O presidente Bolsonaro, que por algumas vezes foi de encontro à pauta da vacina, chegou a falar sobre a Coronavac como vacina chinesa, dizendo que o Brasil não ia comprar, mudou essa postura e ainda mais recentemente, dizendo que o Brasil vai acelerar a vacinação até para a retomada da economia. Então, o governador João Azevedo já falando da questão da vacinação e pedindo o apoio do ministro, o novo ministro da Saúde, o paraibano, o Marcelo Queiroga. Quem também falou sobre essa novidade foi a senadora Daniela Ribeiro, do Progressistas. Também usou as redes sociais para comemorar esse anúncio de um paraibano à frente do Ministério da Saúde, dizendo que o conterrâneo deseja que execute um excelente trabalho na pasta que trata do que temos de mais urgente, que é a pandemia da Covid-19. Grandes desafios são feitos para pessoas de coragem. Parabéns pela missão. Também se posicionou o senador da República veneziano Vital do Rego,
colocou uma mensagem nas redes sociais dizendo que deseja meus votos de sucesso ao médico paraibano Marcelo Queiroga, novo ministro da Saúde. Não apenas na condição de conterrâneo, mas de quem conhece os seus valores profissionais, fato que nos dá a tranquilidade de que terá uma postura diferente na condução do Ministério da Saúde. Aguinaldo Ribeiro, deputado federal, também usou as redes sociais para falar sobre esse anúncio, dando parabéns ao novo ministro, que Deus lhe conceda a sabedoria e o discernimento necessários para conduzir essa parte em um momento tão difícil. O Conselho Regional Medicina, Erli, do qual ele é conselheiro, também se manifestou nas redes sociais falando sobre a nomeação de um conselheiro do CRM para o principal cargo da saúde no país, dizendo aí que deseja sucesso ao ministro, o novo ministro Marcelo Queiroga, e que o CRM orgulha-se de ter um dos seus conselheiros ocupando a pasta e deseja ao médico um excelente trabalho e grandes conquistas para a saúde do povo brasileiro. Ou seja, né, que ele vem através da ciência, que ele consiga agilizar a vacinação. Eu acredito que tudo que a gente está passando aqui em economia só vai se resolver com a vacinação, tá? A gente pega até dados, né, do número de idosos. Após o início da vacinação, né, dos idosos aí, a gente viu até que baixou o número de idosos sendo hospitalados. Ou seja, a vacina é a solução pra gente, não há quem discuta isso. E vamos aguardar aí que esse ministro, sendo paraibano, né, não é que ele vá trazer mais vacina pra cá, porque vai ter que dividir com todo o estado, mas ele conhece a nossa estrutura, pelo menos, né, dos nossos necessidades e desejos aqui. Eu acredito que quem bater na porta do ministro, ele vai arquitetar e vai salvar pra cá, vai salvar a gente aqui com outros aspectos. Obrigado, Daniel. Obrigado. Ele já está se reunindo agora pela manhã, se reuniu pela manhã com o ministro Pazuello. Vai ser uma transição tranquila, inclusive Pazuello participou de todo esse processo da escolha do novo ministro. Então, Marcelo Queiroga esteve hoje pela manhã com Pazuello no Ministério da Saúde, se inteirando da situação, e também já deu algumas declarações. Há uma preocupação muito grande em relação ao lockdown. Ele disse que não deve ser uma política geral em relação à situação do país, somente em casos extremos e isolados. Ele também falou sobre o tratamento precoce. Ele tem dado declarações evitando polêmicas nesse momento, mas também sem desafiar o discurso do governo Bolsonaro, que tem posições bem firmes em relação a isso. Então a gente vai acompanhar o desempenho dele. Se ele conseguir viabilizar a vacina, ele vai fazer um grande feito pro Brasil. Obrigado, Daniel. Lustosa está sempre com a gente aqui, tá? Você que está com nós aqui, ó.